Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu continuo aturando os crimes aqui, a sabotagem, o baixo nível, a covardia dessa gente inacreditavelmente medíocre que está aqui e segue destruindo a minha rede de contatos aqui, destruindo meu tempo de vida, meus projetos, com ameaças, enfim, um inferno insuportável, uma gente nojenta. E eu continuo fazendo a única coisa que eles não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Hoje vamos falar sobre uma crônica do José Eduardo Agualusa, que é um escritor que nasceu em Angola e vive em Portugal, tá? Sobre, enfim, a questão da multiplicidade e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E, enfim, é um ótimo exemplo da maldição da multiplicidade pura, né? Eu tenho discutido isso aqui também em alguns vídeos do canal. A despeito do lixo, essa gentalha, né? Eu vou fazendo aqui o que eles não meteram a pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Antes, eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá aqui, ó, do Leitor Altura, tá? Então quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você leva o romance com 2 marcadores, tá bom? E deixo também para vocês aqui o livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Você levando o livro de poemas, o romance ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, certo? Antes ainda de entrar no tema aqui, vale uma nota, né, uma nota triste aqui, o falecimento ontem do escritor Afonso Romano Santana, aos 87 anos, tá? Tava com Alzheimer, né, acabou falecendo. A esposa dele faleceu tem talvez aí no máximo uns 2 meses, né, a Marina Colassante, acabou falecendo também, tá, o Afonso Romano. Então, enfim, nota triste para a literatura brasileira. Estava com 87 anos. Tem aqui, deixo 3 dicas aqui, né, de livros dele, tá? O Enigma Vazio, esse livro aqui muito interessante sobre crítica de arte, tá? Impasses da arte e da crítica, certo? Esse livro de crônicas dele aqui, que é o Nós, os que Matamos, Tim Lopes, tá? Que fala sobre violência e tal, né? Foi publicado pouco depois lá do assassinato do jornalista Tim Lopes, numa das favelas do Rio de Janeiro aqui, tá? E tem uma crônica, aliás, tem um pequeno ensaio dele também nesse livro aqui, Para Entender o Brasil, tá? Que se chama Uma Certa Pergunta, né? Que ele faz uma reflexão sobre um poema que ele escreveu chamado Que País é Esse, né? Então tá aqui também a dica, tá, do Afonso Romano. E fica a obra aí, então, né, para a gente acessar. E quem quiser entrar em contato aí com a obra dele, vale muito a pena também. Eu conheci o Afonso Romano, só para deixar aqui o registro, na Bienal de 2011, né? Eu estava lá trabalhando num dos estandes, e aí ele passou lá e tal com a esposa, e eu conversei um pouco com ele, uns 5 minutos assim no máximo, e aí comentei com ele que eu gostei do livro e tal, né, do Enigma Vazio e tal, que era bem interessante. E aí ele brincou, chamou a esposa, falou: Marina, tem um maluco aqui que leu o meu livro de teoria, né? Então uma piada que ele contou lá que fica na memória. Mas enfim, segue a dica aí, então, do livro do Afonso Romano, tá aí, da obra, né, para quem quiser entrar em contato, grande escritor aí da história do Brasil, que infelizmente faleceu ontem, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a crônica do José Eduardo Agualusa, tá? A crônica foi publicada no jornal o Globo e se chama A Nossa Metade Não Humana, tá? E aí ele faz uma reflexão sobre, enfim, sobre essa questão do corpo humano e tal. Depois parte para a cultura, e eu vou ler com vocês aqui o trecho, tá? Que está inclusive na página dele lá do Instagram. Ele gravou um vídeo também com o texto. E aí a gente vai refletindo alguns temas aqui que a gente já passou por eles aqui durante alguns vídeos aqui do ano passado. E a gente vai refletindo aqui para vocês verem como é que é interessante como essa ideia de multiplicidade está meio que, enfim, tomou conta de uma parcela significativa da reflexão contemporânea, tá? E aí ao mesmo tempo faço algumas sugestões aqui de alternativas, tá bom? Bom, então vamos lá, né? O texto é o seguinte, tá? Ele diz: cerca de metade das células do nosso corpo não são humanas. Não são humanas.
pertencem a bactérias, fungos, vírus e outros seres invisíveis aos nossos olhos, um microbioma, né? Desconfio, ele continua, que a melhor parte de alguns humanos é a sua metade não humana. É verdade, tem muita gente aí, né, que de repente as bactérias que tem lá dentro do corpo são muito melhores do que a própria cabeça da pessoa, né? Enfim, Bolsonaro, por exemplo, é um exemplo, tem vários outros, né? Outros talvez não sejam bons porque têm um mau microbioma, né? O microbioma influencia o nosso comportamento através do eixo intestino-cérebro. Certas bactérias intestinais produzem dopamina, serotonina e outras substâncias que ajudam a regular o humor e a ansiedade. Um microbioma desequilibrado pode provocar situações de ansiedade e depressão. E aí entra o ponto-chave aqui, ó. Ele diz: a cada avanço do conhecimento, a arrogância humana recua, ou deveria recuar. Não somos o centro do universo, somos parte dele. Não estamos apartados da natureza, somos a natureza. Não somos uma forma de vida superior, somos a conjunção humana de inumeráveis formas de vida. Os avanços da ciência parecem confirmar o que muitas filosofias antigas já sugeriam. O animismo, essa cosmogonia desenvolvida por povos indígenas em diferentes regiões do planeta, da África às Américas, também defende a ideia de que o ser humano é um organismo coletivo, uma comunidade, uma constelação de vidas. Mais uma vez, comprova a extraordinária atualidade de muitas culturas consideradas arcaicas que durante séculos a modernidade ocidental desprezou e humilhou. Se alguns dos nossos estados emocionais e até eventuais decisões resultam da atividade de vírus e bactérias organizadas em vastas e complexas redes, então somos menos seres individuais, diz ele, né? E muito mais um produto de diálogo e de interação. O que nos define não é tanto uma identidade única, mas sim a relação dinâmica entre múltiplas forças biológicas, sociais e ambientais. Admitindo que a nossa identidade pode ser moldada por uma infinidade de minúsculas criaturas, isso significa que é fluida. Ou seja, estamos a cada instante nos tornando outros. Esta ideia me parece, ele diz, né, libertadora. Eu já acho o contrário, né? Eu já acho que é bem o contrário. Em vez de nos agarrar, continua aqui o Agualusa, né? Em vez de nos agarrarmos a uma identidade fixa e imutável, seríamos mais felizes se fôssemos capazes de aceitar que a mudança é parte essencial do que significa ser humano. Assim como o microbioma, a identidade é um equilíbrio dinâmico, um jogo festivo entre diferentes formas de experimentar a vida. A identidade faz-se caminhando, somos seres em mutação. Fernando Pessoa ficaria feliz, ele completa, né, com esta conclusão. E aí ele cita o Fernando Pessoa, né? Sou mais variado do que a multidão de acasos, escreveu o poeta. Sou mais diverso do que o universo espontâneo. Todas as épocas me pertencem um momento. Todas as almas, um momento, tiveram o seu lugar em mim. Então, pessoal, vamos lá, vamos refletir alguns temas aqui, para depois a gente chegar aqui numa conclusão, pelo menos numa conclusão provisória aqui do vídeo, tá, sobre essa questão aí, né? Porque, nitidamente, esse texto Agualusa, ele demonstra uma tendência que a gente está vivendo no mundo atual, no mundo contemporâneo, de fazer uma certa exaltação da multiplicidade, né? E ao mesmo tempo uma certa crítica da individualidade, né? que muitas vezes está conectada com a crítica do neoliberalismo, ou meramente uma crítica do egoísmo, né? Ou uma crítica, começa a se alocar essa crítica da identidade numa perspectiva ligada ao fato de que o indivíduo isolado não é ninguém, etc. e tal, e isso na verdade vem apagando aos pouquinhos uma série de conquistas que geraram a perspectiva mesmo, né, da mentalidade individual, da mentalidade do sujeito, etc. e tal, tá? E aí eu já deixo aqui um primeiro comentário, antes de voltar para o texto, para a gente poder refletir alguns detalhes aqui da escrita dele, né?
eu acho que é importante, nesse contexto, né, do que está sendo apresentado ali pelo Agualusa, é importante não confundir uma legítima crítica do egoísmo, por exemplo, o egoísmo neoliberal e etc. e tal, com uma crítica ingênua da subjetividade e da singularidade, né? Isso não passa, se você faz essa crítica do egoísmo e mistura isso com uma crítica da individualidade, do sujeito, da subjetividade, etc. e tal, isso não passa de uma ingenuidade pós-moderna do múltiplo, tá? Então esse é um primeiro ponto aqui que eu acho interessante de ponderar, tá? E aí depois eu vou passar aqui para um trecho do Bauman e também do Sloterdijk para poder fazer uma crítica aqui de outros detalhes aqui do texto do Agualusa, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Voltando ao texto dele, ele começa então falando que o corpo humano tem células que não são humanas, né? E aí seriam justamente essas bactérias e tal. Isso já é uma perspectiva algo questionável, né? Porque todos os seres vivos possuem outros seres, né, micro-organismos em sua composição, né? Agora, isso muda de fato a classificação, isso muda de fato a perspectiva, né? Ou esse microbioma que a gente tem dentro do organismo não seria, na verdade, uma parte constituinte do que a gente é também, né? É uma discussão aí para poder pensar nesse tema, né? Então, esse é um primeiro ponto, tá? E aí ele diz, né, chega num ponto que ele fala que a cada avanço do conhecimento a arrogância humana recua, ou deveria recuar. Não somos o centro do universo, somos parte dele. Não estamos apartados da natureza, somos a natureza. Não somos uma forma de vida superior, somos a conjunção harmônica de inúmeras formas de vida. Eu lembrei aqui do livro eu lembrei do Carl Sagan, né, na verdade, que tem um texto muito interessante que está sempre na internet aí, que é o Pálido Ponto Azul, que ele fala dessa questão, né, do quanto que a ciência gerou um acréscimo de humildade para o ser humano e a percepção de que nós somos, né, muito pequenos em relação ao que é o universo de maneira mais ampla, e por isso que inclusive o nome do texto é Pálido Ponto Azul, que seria a Terra, né, em relação a essa enormidade incomensurável do universo, tá? Então eu lembrei disso, né? Aliás, eu não mostrei aqui o livro do Agualusa, né, que eu tenho aqui, que é esse aqui, que é o Vendedor de Passados, tá? Não mostrei lá no início do vídeo, certo? Bom, voltando aqui, pessoal, então, agora, a despeito disso, quando ele fala, né, que nós não somos o centro do universo, somos parte dele, não estamos apartados da natureza, somos a natureza, não somos uma forma de vida superior, somos a conjunção harmônica de inumeráveis formas de vida. Uma coisa é a gente achar, a gente acreditar, ou melhor, né, a gente descobrir, né, de alguma maneira, a partir desses avanços da ciência, da filosofia, etc. e tal, que nós não somos superiores, né? Nós estamos em comunhão com a natureza e a gente, ao mesmo tempo que a gente influencia a natureza, a gente também é influenciado por ela, etc. e tal, tá? Agora, outra é a gente achar que nós somos apenas parte e não uma unidade provisória, né? Se a gente fica só na parte da parte e esquece a ideia da unidade, esquece a ideia, né, da singularidade, que está aqui também no livro do Jefferson Tenório e tal, né? A gente acaba perdendo de vista um aspecto fundamental da complexidade, que digamos, né, um elemento local, não só da identidade, mas da percepção social também, né? E esse é um equívoco muito comum que a gente vê muito na arte, né? E, enfim, também nos movimentos neoidentitários, etc. e tal, tá? A arte das últimas 3 décadas, 4 décadas, talvez até um pouco mais que isso, tem, tem mergulhado muito nessa questão do múltiplo, nessa percepção da existência do múltiplo, mas fica só nesse múltiplo e vai perdendo de vista outros elementos da complexidade. E aí já adianto também aqui, né, antes de a gente voltar para o texto do Agualusa, a ideia do Morin, né, aqui nesse livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que é a ideia do Unitas Multiplex, que ajuda bastante a
digamos, né, a repensar essa questão, né? Ele diz aqui: o ser humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo, né? É o que ele diz aqui. E aí tem um outro trecho aqui também que ele fala que, enfim, que vale a pena ler, está aqui na página 55, né? Quando ele explica justamente essa ideia do unitas multiplex, ele diz, né, cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a ideia da sua diversidade não apague a da unidade, né? E ele finaliza aqui o parágrafo dizendo: compreender o ser humano, compreender o humano, é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo e a multiplicidade do uno, né? Essa é uma perspectiva complexa, né? Normalmente, a gente vê muito aí, né? E esse texto do Agualusa é um exemplo disso, certos autores e até mais do que isso, certas perspectivas, né, acabam ficando muito mais conectadas com o múltiplo, esquecem a unidade, e aí acabam, digamos, né, no outro mesmo lado dos conservadores, né, que estão presos na unidade e acabam ignorando e muitas vezes até rechaçando o múltiplo, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. E aí ele fala dos avanços da ciência, né? E fala do animismo e tudo mais, e aí diz que a ciência está confirmando certas teses antigas, né? Inclusive dos povos originários, dos povos indígenas e tal, que defendem a ideia de que o ser humano é um organismo coletivo, uma comunidade, uma constelação de vidas, né? E aí acho legal comentar duas coisas aqui. Primeiro que esse aqui é o mesmo problema, né, que acaba sendo gerado pela ausência de perspectiva dessa realidade mais complexa do unitas multiplex, né, do Edgar Morin, tá? E isso acaba também sendo um equívoco muito comum da esquerda, né? A esquerda está o tempo todo pensando a lógica da coletividade, esquece o aspecto da unidade, né? A esquerda tradicional nem cai nessa, digamos, nessa ingenuidade do múltiplo, né? Porque a esquerda tradicional tende a pensar o coletivo como uma unidade, né? Então não cai exatamente nessa lógica da ingenuidade do múltiplo, mas ainda que não caia nessa ingenuidade do múltiplo, a esquerda tradicional acaba ignorando, né, o individualismo, ou enfim, a individualidade, etc. e tal, e isso acaba gerando uma perda de comunicação. Já fiz vídeos aqui sobre isso também, né, porque o ser humano é unidade e multiplicidade, é unidade e coletividade, os dois ao mesmo tempo, tá? Então, e aí essa ideia de constelação de vidas, para poder entender o equívoco de você ficar na ideia estrita de constelação, basta você pensar no que é uma constelação, né? A constelação é isso, né? São várias estrelas, né? E aí tem planetas ali envolvidos, etc. e tal, mas esses planetas continuam existindo como unidades dentro dessa constelação. Então são as duas coisas ao mesmo tempo, né? A Terra não existe sem o Sol, mas a Terra também é a Terra, né? Então existe essa coisa da unidade e do coletivo ao mesmo tempo, né? E muitas vezes essas perspectivas pós-modernas e artísticas também tendem a esquecer, né? Porque estão ali, de repente, nesse período que a gente está vivendo de uma certa tendência excessiva, algo excessiva, né? De confirmação do múltiplo, que não acontecia antes, né? E uma parte dessa galera está esquecendo a parte da unidade, né? Então, enfim, ele fala da atualidade das culturas arcaicas e tal. E aí tem mais dois trechos aqui que eu queria comentar, tá, pessoal? Antes da gente passar aqui para os livros, certo? Ele diz aqui então, né, que diante dessas descobertas e tal, a gente seria então menos seres individuais e muito mais um produto de diálogo e interação, né? O que nos define não é tanto uma identidade única, mas sim a relação dinâmica entre múltiplas forças biológicas, sociais e ambientais. Eu acho que as duas coisas, né? Cito de novo aqui o livro do Jefferson Tenório, tá? Tá aqui, tem um trecho que ele fala, né, da singularidade,
E esse trecho ajuda, né, para além das outras obras que a gente pode usar aqui, o Baudrillard, já falei do Baudrillard, o próprio Agamben, né, com a singularidade qualquer e tal, mas especialmente o Baudrillard, né, que fala da questão da diferença ali entre a singularidade e a diferença, né, ajuda a minimizar esse efeito de adesão excessiva à multiplicidade, tá? E portanto chama atenção para a importância da unidade e do individual e etc e tal. Então eu diria que nós não somos seres menos individuais e mais produto de interação, né? Nós somos os dois, nós somos seres individuais e seres de interação ao mesmo tempo, né? E aí, portanto, também mudaria isso aqui, né? Ele diz que o que nos define não é tanto uma identidade única, mas sim a relação dinâmica entre múltiplas forças biológicas, sociais e complexas, aliás, e ambientais, né? Eu diria que nós somos, o que nos define é uma complexidade que comporta, né, tanto a identidade única, a nossa singularidade, a nossa unificação provisória, né, da identidade, e a relação dinâmica entre múltiplas forças, que é a multiplicidade da biologia, da sociedade, das ideias, do simbólico e tudo mais, tá? E aí ele diz, né, que admitindo que a nossa identidade pode ser moldada por uma infinidade de inúmeras criaturas, isso significa que ela é fluida, ou seja, estamos a cada instante nos tornando outros. Essa ideia me parece libertadora. Então, na verdade, eu já falei aqui também, né, do Manuel Castells, ele fala disso aqui, né? Ele diz que virou um fluxo, né, aqui no Sociedade em Rede, tá? E aí eu acho que isso não é libertador, me parece que isso atrapalha um pouco a pensar, né? Então eu diria que a nossa identidade, ela não é fluida, né? Ou seja, a cada instante estaríamos nos tornando outros. Na verdade, a nossa identidade é complexa, né? Ela é uma mescla entre a unidade e a diversidade. E aí, portanto, a gente não está mudando a cada instante. A cada instante, essa complexidade que comporta tanto pedaços, né, e ao mesmo tempo, enfim, né, comporta tanto a multiplicidade quanto uma unidade relativa, ainda que parcial e relativa, mas uma unidade, do que só a multiplicidade, né? Porque essa unidade, essa localidade provisória da identidade, em alguns aspectos, ela pode durar uma vida inteira, né? Você pode pensar uma coisa, você pode fazer uma escolha ideológica, uma escolha, enfim, né, de perspectiva de mundo, etc. e tal, que pode durar a sua vida inteira. Outras mudam, né, e essas mudanças convivem, dialogam com a manutenção de certas partes da sua identidade. É assim que funciona, né? Mesmo que em alguns casos não dure a vida inteira, possa durar de repente 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas aquela duração ali ela é uma duração unitária, né? Então, enfim, eu acho que é mais libertador ou mais, digamos, né, enriquecedor também, né, você perceber essa ideia de complexidade do que ficar só na ideia do múltiplo, como acontece com isso que eu tenho chamado de ingenuidade múltipla, ou só na ideia de unidade, como é a cabeça dos conservadores, tipo Bolsonaro e outras figuras aí, tá? E aí ele finaliza dizendo, né, em vez de nos agarrarmos, né, a uma identidade fixa e imutável, seríamos mais felizes se fôssemos capazes de aceitar que a mudança é parte essencial do que significa ser humano. Eu acho que a parte talvez essencial, né, se é que a palavra cabe e tal, mas enfim, do que significa ser humano não é a mudança, é a complexidade. A complexidade comporta a mudança, mas também a permanência. Você pode permanecer, né, com a mesma ideia, com a mesma escolha. Eu, por exemplo, torço para o Flamengo, sou Flamengo desde que eu me entendo por gente, né? Então isso aí tem mais de 40 anos que eu sou Flamengo e não pretendo mudar. Então é isso, né? A gente não é só mudança, a gente também muitas vezes é a permanência de uma ideia, de uma perspectiva e tudo mais, né? Já, por exemplo, a gente está no carnaval, né? Escola de samba, eu lembro que quando eu era criança eu torcia para a Estação 1ª de Mangueira sempre, né? E aos pouquinhos fui acrescentando outras escolas porque não tem uma conexão ali com
enfim, tão, digamos, tão permanente quanto a conexão que eu tenho com o Flamengo. Então as escolas de samba, depois eu comecei a ficar tão satisfeito se a Uniso da Tijuca vencesse, se o Salgueiro vencesse, a Vila Isabel vencesse, porque são escolas aqui do entorno de onde eu moro, tá? Então, quer dizer, tem pelo menos 4 escolas aí que, se ganharem, eu fico tão satisfeito quanto qualquer uma das outras, tá? Enfim, então, quer dizer, essa permanência do Flamengo convive com essa mudança, né, que aconteceu com a lógica das escolas de samba, tá? Esse é um exemplo bem simples aqui do que significa essa lógica complexa da identidade da gente, né? Bom, e aí ele fala que a identidade, então, faz caminhando, e que nós somos seres em mutação. Eu diria que nós somos seres complexos. Mudamos e permanecemos em alguns elementos, né, em algumas perspectivas ao mesmo tempo, né? É o Unitas Multiplex lá do Mohan, tá? E ele finaliza, aí eu faço até uma certa, né, uma crítica aqui respeitosa e tal, porque são 2 autores brilhantes, né, o Agualusa e o Fernando Pessoa. Agora, esse texto, esse trecho, né, que ele escolheu do Fernando Pessoa, me parece que em alguma medida ele contradiz o início do texto, né, porque ele diz, o trecho do Fernando Pessoa diz o seguinte, né, sou mais variado do que a multidão de acasos, escreveu o Fernando Pessoa, né, sou mais diverso do que o universo espontâneo, todas as épocas me pertencem um momento, todas as almas um momento tiveram o seu lugar em mim. E aí, como ele diz no início, né, que as descobertas da ciência, né, e tal, colocaram a arrogância humana, né, numa lógica de recuo, né, e etc e tal, é óbvio que o Fernando Pessoa não era uma figura arrogante, mas o trecho ele soa meio, enfim, né, digamos, grandiloquente ali e tal. Eu sou mais diverso do que o universo, né? Então tem algo aqui de contraditório que permite... E esse contraditório, ele não é um contraditório ligado à poesia estrita do Fernando Pessoa, mas é um contraditório ligado ao contexto da crônica, né? Então ele gera uma certa, né, ambivalência ali, que é típica dessas perspectivas do múltiplo, né? Quer dizer, quando o autor, quando o olhar fica muito preso no múltiplo, ele começa a perder de vista a diferença. E aí não dá para enxergar mais, parece que é a mesma coisa você dizer que a arrogância da humanidade diminuiu e que você é mais diverso que o universo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é um negócio estranho, né? Porque não soa muito bem isso aí, tá? Então, enfim, é mais uma ponderação nesse sentido, tá? Agora, é uma questão interessante, né, que levanta uma série de detalhes, e não vai dar tempo de falar, né, dos detalhes aqui da questão. Talvez eu faça mais um vídeo aí para poder falar dos livros, de algumas, digamos, né, algumas implicações simbólicas desse excesso do múltiplo. De repente eu faço mais um vídeo para amanhã aí, tá? E a gente discute esse tema aqui então com mais detalhes, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Basicamente foi isso, a reflexão dessa crônica aqui do Agualusa, tá? Chamada, cadê aqui o título? Deixa eu ver o título aqui. A nossa metade não humana, tá? E a tendência de adesão excessiva ao múltiplo que ela demonstra aqui, tá? E aí eu trago mais um vídeo aí amanhã para a gente refletir isso aí com detalhes conectados aqui com outras questões do mundo atual, tá bom? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, pessoal, tamo junto. Fui.